Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rodrigo e estou aí para mais um dia de estudo, mais um dia de leitura, tá certo? Deste grande livro A Caminho da Luz. A gente está aí devagarzinho, estudando, aprendendo, compreendendo, né? Cada lição, tá certo? E para mim tem sido muito bom, para mim tem sido muito legal. Eu tenho aprendido bastante, né? Sempre tive muita vontade de ler esse livro. Só que quando a gente vai ler um livro, a gente tem que entrar, a gente tem que estar imerso nele, né? Para que as lições consigam realmente penetrar aqui na nossa mente e a gente consiga lembrar. Então, muitas das vezes a gente pega um livro e lê rapidamente, né? Como aquelas pessoas que leiam tantos livros por mês, leiam tantos livros por semana. E às vezes você lê essa quantidade enorme de livros, mas não consegue assimilar nada, né? Quando a gente faz alguma coisa um pouco mais devagar, né? Sem aquela ânsia, né? De querer ler tudo, que a gente não tem que ter ânsia de ler, a gente tem que ter a ânsia de conhecer. E para a gente conhecer, a gente necessita, às vezes, de um processo um pouco mais lento, né? Então, por isso que a gente está indo aí devagarzinho, né? A cada dia que se passa, aprendendo um pouquinho, né? Com fé em Deus, a gente vai aprendendo melhor, tá certo? Mais devagarzinho, de acordo com o tempo que a nossa mente consegue assimilar. Assim já tá bom demais, né? A lição agora, pessoal, é a grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Cristo recebeu todos aqui. Quando eles foram degredados de capela e vieram aqui para o planeta Terra, eles foram recebidos por Cristo, né? Vieram revoltados, nervosos, né, insatisfeitos, mas foram recebidos por Jesus Cristo, que passou para todos eles, né? Se eles fizessem o que eles tinham que fazer, né, de acordo com o que eles deveriam evoluir cada um, voltariam para o planeta de origem deles. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samnitas, úmbrios, gauleses, citas, iberos, romano, saxônios, germanos e eslavos. Então, os povos, né, as tribos que formaram os povos antepassados de todo esse pessoal aqui, eles começaram ali mais ou menos uma região da Grécia que foi até a região da Rússia. Então, esses povos foram os antepassados de todos esses aqui que foram criados posteriormente, tá certo? Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento, que é o que a gente está fazendo sempre, né? Crescer, aprender, tá? Se aperfeiçoar sempre. Então, eles foram sendo introduzidos aqui na Terra, né? E tiveram que ir, né, assimilando outros povos, aprendendo com outros povos aprendendo com eles, e assim a evolução era uma coisa gradativa e contínua, né, para todos eles. Enquanto os semnitas hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas europeias, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Então, os semnitas e os hindus, eles desenvolveram ali questões religiosas, né, arraigadas na religião, que foram questões que com certeza eles trouxeram de outro planeta, que foi também um dos motivos deles terem sofrido esse degredo, tá certo? Porque não é o fato de você ser religioso que você vai ascender. Você não tem que ser religioso, tá certo? A religião, ela barra um pouco as pessoas, né? A religião, ela tenta doutrinar e direcionar aquilo
que ela acha certo. A pessoa não tem direito de errar, não tem o direito de achar o certo. A pessoa não tem direito de fazer o que ela tem que fazer para poder aprender com a sua própria experiência, né? Então a religião, algumas religiões, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria delas foram criadas por pessoas que não tinham intenção de evoluir, mas sim de doutrinar, mas sim de controlar, tá certo? E essas famílias aqui semitas e hindus se perderam nessas religiões devido ao fato de serem muito orgulhosas também. Com certeza eles trouxeram isso já de Capela, né? Capela já tinha... eles sofreram o degredo de Capela, né? E com certeza esse era um dos motivos, tá certo? Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Ah tá, antes um pouquinho aqui, fala, né, que as famílias arianas, elas foram confraternizando com os selvagens, tá? Então, eles tiveram muita virtude nisso, né? Porque são irmãos, tá certo? Se hoje eu sair daqui da Terra e for para um planeta primitivo, aquele ser que está lá é meu irmão. Se eu for para um planeta evolutivo, mais evoluído, aquele que está lá também é meu irmão. É um irmão que aprendeu mais do que eu. É um irmão que está à minha frente, que estudou mais do que eu. Mas somos irmãos, tá certo? Todos somos partes de Deus. Deus é tudo, tá? Aí vamos voltar. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Então, aqueles aborígenes que existiam ali, eles foram introduzidos ali, né, as suas fileiras, né? Isso eu estou falando aqui das famílias arianas da Europa. E eles tanto ensinaram como aprenderam com eles também, tá certo? Isso, com certeza, foi uma coisa muito produtiva, tá certo? Nessa movimentação para o estabelecimento de novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. Então a gente vê aí, foi o início da política. Eles escolhiam um chefe e esse chefe ia direcionar toda a civilização. O que acontece, pessoal, é que a gente precisa disso. Hoje, a sociedade, do modo em que ela se encontra, ela necessita de líderes. Ela necessita de pessoas que vão direcionar essa sociedade para onde ela deve ir, tá certo? Porque se a gente tivesse uma vida totalmente libertina, né, sem obrigações, sem uma questão de uma pessoa que vá liderar, as pessoas iam fazer o que quisessem, né? E aí, a gente sabendo das pessoas ignorantes que a gente tem hoje, naquela época era mais ainda, você imagina o quanto de coisa errada as pessoas não fariam, tá? Pelo fato de não ter nenhuma organização para poder direcionar essa sociedade. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Então, eles já começavam a ensinar, né, e aprender com eles também, né? Mas a arte praticamente do plantio, né? De como eles iam conseguir se locomover e etc. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso de propriedade para que o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Ali eles já estavam começando um processo de organização de agricultura. Aí as pessoas também já começavam a ter noção do senso de propriedade, que não é errado, tá? Não é errado.
Não é errado você ter propriedade. O errado é você cobiçar do outro. É você usar de meios ilícitos e ardilosos para conseguir o que é do outro. Tá certo? E aí eles se perderam também nessas questões. Porque foi irmão matando irmão, vizinho matando vizinho, né? Pai matando filho, simplesmente porque eles queriam ter a sua propriedade, né? E aí, guerras e guerras e guerras, né? As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fratricidas. É o que eu falei, irmão matando irmão, por uma questão ligada a ciúme, a inveja e assim vai, né? Pessoal, legal, mais uma lição aí que nos ensinou aí mais um pouquinho, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho, cada dia a gente vai assimilando um pouquinho e graças ao nosso amado mestre, a gente vai sempre aprendendo mais e mais, né? E a gente tem que dar muito mérito para ele, né? De ter iniciado isso há tanto tempo atrás. E a gente sabe que o que ele fez lá no passado reverbera até hoje na sociedade de forma geral, né? Pessoal, certinho, obrigado, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí por me acompanharem, tá certo? E gratidão.